um tema que muito tem falado ao meu coração durante esses últimos dias. Confesso a vocês que preguei essa mensagem pela primeira vez essa manhã, aqui na CI. E então perguntei para o Bispo Fernando: o que eu faço? Eu prego uma outra mensagem? A gente já tinha no gatilho uma outra mensagem com o tema pressão. Mas aí ele me encorajou a manter o tema da manhã para que todos os filhos da casa se alimentem com o mesmo alimento. E eu acho isso fantástico, né? Então eu gostaria que vocês pensassem comigo um pouco no tema ainda que. Ainda que. Ainda que. Salmos 23, verso 4 e 5, um salmo davídico. Nós iremos tornar essa mensagem uma mensagem textual. E desse texto tão maravilhoso que tanto nos inspira durante toda a nossa vida, jornada cristã, nós iremos extrair lições. Vamos cortar esse texto, extraindo lições, para que então venha a ser um pouquinho mais facilitado a compreensão para a aplicabilidade no cotidiano da vida. Então eu quero que você me acompanhe nessa leitura, Salmos 23, verso 4 ao 5, na Almeida, revisada e atualizada, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Ainda que a vida, ela nos reserva momentos parecidos com a famosa garapa. Quem aqui conhece garapa? O caldo de cana. A vida, ela nos reserva momentos onde somos esmagados, onde somos triturados, onde somos despedaçados, e quando parece que não resta mais nada, ainda tem o chorinho. É quando você cai no erro em pensar que você já entregou tudo, que você já fez de tudo, e que não há nada mais a ser feito. Você já chegou no seu limite, mas ali dentro da sua vida, do seu coração, da sua existência, da sua estrutura, ainda tem um chorinho. É como se a vida te passasse pela catraca da garapa e depois retornasse para a mesma catraca e te esmagasse novamente. E quando parece que não existe mais nada a ser extraído, ela te passa novamente. E no finalzinho ainda vem o chorinho. Tem alguma coisa a mais. E esse chorinho é o que dá o sabor principal para o caldo de cana. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você que você não entregou tudo. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você que ainda tem um chorinho na sua vida. Tem algo reservado da parte de Deus para que você entregue. Não importando as decepções, as frustrações, o nível de decepção que você tem tido, ainda tem um chorinho para entregar no matrimônio. Ainda tem um chorinho para entregar na vida do seu filho que talvez esteja perdido. Ainda tem um chorinho para entregar na sua carreira, na sua profissão, na sua empresa. Ainda tem um chorinho para entregar aqui na igreja. Ainda tem um chorinho para entregar nesse relacionamento que você já desistiu dele. Tem um chorinho aí dentro de você. Aí dentro de você. E é nesse entusiasmo em perceber que tem algo a mais a ser entregue, por mais que venhamos a pensar que não, eu já estou no limite, não aguento mais, eu vou abandonar, eu vou parar, eu não quero mais prosseguir. Deus hoje está dizendo para você: tem um chorinho aí. Você não vai sair de qualquer maneira. Você não vai parar, porque eu ainda não te dei comando para parar. Você não vai desistir, porque eu ainda não te dei um comando para desistir. Tem um chorinho, e esse chorinho trará sabor
para tudo aquilo que está azedado na sua vida. Chorinho, chorinho, chorinho. Quero compartilhar com vocês a primeira lição. Ainda que, existe um texto nas Sagradas Escrituras, em Hebreus 3, 17 a 19, que diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu tenho uma pergunta para te fazer: ainda que o diagnóstico venha, é câncer, você se alegraria no Senhor? Ainda que a porta não se abra, você se alegraria no Senhor? Ainda que você não esteja vivendo ainda os sonhos que Deus desenhou no céu para que você viva na terra, você agradeceria ao Senhor pela vida que você tem? Ainda que nada aconteça do jeito que você tenha planejado, que você tenha estabelecido estratégias, ainda que não aconteça do jeito que você deseja, você celebraria ao Senhor e permaneceria fiel a Ele? Ainda que não aconteça, ainda que não flua, ainda que seja uma decepção, ainda que você passe por um abandono, uma traição, uma deslealdade, será que o seu relacionamento com Deus está completamente condicionado a relacionamentos com homens? Ainda que não aconteça, ainda que você esteja vivendo uma vida meio que desesperadora, ainda que não tenha acontecido o que você tanto tem se esforçado, ainda que você seria devoto a Deus, você serviria na igreja, você permaneceria ativo nos dons que Ele colocou na sua vida? Meu amado, eu preciso te informar algo, porque se alguém te passou uma informação de que o evangelho ele é triunfalista, passou a informação errada. Esse evangelho triunfalista, ele não existe. A segunda-feira chega e nós percebemos que sim, às vezes batemos o carro, sim, nos decepcionamos com família, sim, enfrentamos traições e enfermidades. Sim, eu pensava que quando Jesus entrasse na minha vida, só seria vitória, vitória, vitória. Não, às vezes você empata, às vezes tem algumas derrotas, sim, essa é a verdade que não te contam. É o romantismo da igreja. Amado, pode ser que você saia daqui hoje depois de um culto abençoado e alguma coisa aconteça. Eu não estou profetizando, só avisando, como Jesus, na verdade do evangelho, disse: no mundo tereis aflições. Ele não prometeu aflição, ele não profetizou aflição, ele só avisou mesmo. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e a verdade do evangelho está aqui. Existe uma possibilidade que algumas coisas vão dar errado na sua vida. Existe essa possibilidade. Existe uma possibilidade do seu dia claro ficar escuro. Você precisa considerar isso. Todos nós precisamos considerar isso. Agora, dando errado não significa que não dará certo no fim. Você não é o que tem te acontecido. Eu vou repetir isso aqui. Você não é o que te aconteceu ou o que tem te acontecido. Você é tudo aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você pode tudo aquilo que a palavra de Deus diz que você pode. E a sua boca vai continuar declarando verdade e não mentira, esperança e não murmuração. Não há nada no chão que o Senhor não possa levantar. Não há nada quebrado que Ele não possa restaurar. E não há nada tão complicado que Ele não possa resolver. Ele continua sendo o seu Deus, ainda que, é só continuar. Eu amaria que você virasse para a pessoa do seu lado, embora isso seja muito chato, mas faça sendo chato mesmo, tá bom? Vira para a pessoa e fala assim: ó, é só continuar.
Você não está sentindo nada, você não está vendo nada. Então é só continuar. Vai, fala com vontade, grita no ouvido dela, fala, é só continuar. Fala mais alto, vai, fala, é só continuar. E eu vou te explicar porque é só continuar. Eu vou te explicar. Lição número 2. Lição número 2. A velocidade do vale. Vamos ler novamente a escritura. Diz assim: ainda que, lição número 1. Ainda que eu andasse pelo vale. Ainda que eu andasse pelo vale. Eu gostaria de descobrir qual é a velocidade do vale. Porque quando estou no vale, eu quero acelerar. Quero passar desse vale o mais rápido possível. Eu quero enfrentar essa crise e passar essa crise o mais rápido possível. Eu quero passar dessa frustração o mais rápido possível. Então logo eu tenho a tentação de correr, mas o texto é claro e afirma que a velocidade do vale não é correr, é andar. Ainda que eu andasse, vale não é para correr, vale é para andar. Por que você está correndo? Porque você está apressado. Não existe nenhuma escritura bíblica mencionando que Jesus correu. E Jesus corria de um vilarejo para o outro curando pessoas. Não, o texto fala, e Jesus andava de um vilarejo ao outro curando. Era movido de íntima compaixão. Até quando seu melhor amigo chamado Lázaro faleceu, ele chega no 4º dia caminhando. Vale não é para correr, a velocidade do vale é para andar. Eu quero sair depressa. Não dá para pisar no acelerador na serra descendo para Itajaí quando a neblina está intensa. Não dá para colocar farol alto. Tem dia na sua vida, meu amado, que é farol de Fusca. Não é farol de Sentra. Não é farol de Jeep. É farol de Fusca. Um palminho só na frente, está tudo bem. A única coisa que tu não pode fazer é parar. E também não pode fazer é correr. É só andar. Levanta a mão direita, pode falar assim, eu vou andar. Mas fala com vontade, fala, eu vou andar. Eu não vou parar, diga. Eu não vou correr. Eu vou andar. Porque a velocidade do vale, como o texto diz, ainda que eu andasse. Ainda que eu andasse, eu estou tentado a correr, mas eu vou andar. Eu preciso andar, perceber, sentir, fazer leituras. O que está acontecendo economicamente, politicamente, governamentalmente. Eu preciso discernir. E eu não vou discernir nada correndo e nem parando. Eu preciso caminhar, respirar, oxigenação de mente para decisões significativas na sua vida. Não trate você de qualquer maneira. Não trate você de qualquer maneira. Lição número 3, que eu aprendo com esse texto. Salmo 23, 4. Diz assim: ainda que, lição 1, eu andasse, lição 2, pelo vale da sombra da morte. Eu agora quero pensar com vocês sobre sombra da morte. Amados, existem árvores tão grandes que sua copa, sua estrutura de cima, a sua copa, ela traz tanta sombra e muitas vezes admiramos. E sim, tem a sua utilidade, mas pare para pensar comigo. A copa é tão grande que não penetra a luz do sol, e onde não penetra a luz do sol, nada cresce. Eu quero dizer para vocês que muitas vezes nos encostamos em amigos que nos dão sombra, mas não nos levantam para uma vida produtiva. Nos encostamos em carreiras onde nos encontramos confortáveis, mas não desafiados ao próximo nível. Não deixa de ser uma sombra da morte. Tem sombra que você descansa, mas ficando muito tempo você morre. Você se torna uma pessoa improdutiva. Você precisa sair de pessoas e lugares. E quem sabe essas pessoas e esses lugares estão te oferecendo conforto e muito descanso. Mas às vezes o que você precisa na vida não é tanto descanso, não. É se levantar, partir, produzir de forma significativa. É assim que funciona.
Ainda que, lição 1, eu andasse, lição 2, vale da sombra da morte, lição 3, lição 4, quero pensar com vocês agora sobre o poder da presença na tragédia. O poder da presença na tragédia. Olha o que o texto diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É o poder da presença na tragédia. O camarada acabou de falar que ele está passando pelo vale da sombra da morte. Da sombra da morte. Muitas vezes pensamos que quando estamos passando pelo vale da sombra da morte, por uma decepção, por uma traição, por um abandono, por um emprego que fomos demitidos, seja o que for, logo pensamos: Deus não está comigo, Deus não está me ouvindo, Deus não está trabalhando a meu favor, Deus me abandonou. Não, ele está ali. O texto está falando assim, ó: pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Mas não parece. Mas não é porque não pareça, não deixe de ser uma realidade. Amados, me permita dizer algo a vocês. Lá no buraco onde José caiu, jogado pelos seus próprios irmãos de sangue, Deus estava lá. O buraco não era de Deus, mas Deus estava lá e utilizou para cumprimento de propósito. E depois, quando eles decidiram não matar o irmão por intercessão de um irmão, não, meus irmãos, não vamos fazer isso. Que o sangue do nosso irmão não caia sobre as nossas mãos, que as nossas mãos não venham se encharcar do sangue inocente do nosso irmão. Vamos fazer o seguinte: vamos vender para os primos. Os ismaelitas então, passando compradores de escravos, ali então os irmãos venderam José para os primos. É família vendendo família. Às vezes acontece na sua. Tem probleminha de família desde os tempos bíblicos. Pergunta para Abel, depois pergunta para Isaú. Sempre teve um probleminha de irmão na família. Sempre teve confusão na cabeça de gente que era para contribuir para o crescimento da família, e às vezes perturba a família, mas a sua vida segue, e o Deus que você serve permanece do seu lado. É o que você vai fazer com aquilo que te acontece. Você tem duas escolhas: toma como vitamina ou toma como veneno. A escolha é sua. A vida irá te oferecer dias duros e difíceis, mas é a sua resposta ao que te acontece. Toma como vitamina ou toma como veneno. Mais uma vez, levante a sua mão direita e fala assim: a partir de hoje, fala mais alto, fala: a partir de hoje, eu passarei a tomar como vitamina o que tem me acontecido. Fortalecimento, nutrição, capacitação, desenvolvimento, agregação de novas competências. É assim que funciona. José então foi vendido e depois negociado com Potifar. Quem sabe em um momento na vida de José ele pensou: cadê aquele sonho que eu tive, que Deus me deu, onde eu enxerguei, eu visualizei feixes de trigos se prostrando a mim, representando meus irmãos. É uma unção de governo. Eu percebi isso. Deus me revelou esse sonho. Cadê o sonho, Senhor? Isso aqui tudo não está se parecendo com o propósito de Deus desenhado no céu para que eu viva aqui na terra. Não está nada parecido com o sonho que eu tive, com a palavra profética que foi liberada. E eu acreditei. O profeta não estava na carne não, ele falou a verdade. Com a palavra liberada da boca da minha mãe, do meu pai, que eu seria, que eu me tornaria. Mas olha só o que está me acontecendo, Senhor. Agora eu fui vendido para Potifar. Se não bastasse a traição dos meus irmãos, se não bastasse as correntes da escravidão, agora eu preciso servir na casa de um homem que nem te teme e honrá-lo. Cadê, Senhor, aquele sonho onde o sol e a lua se prostravam diante de mim? Ah, Senhor, quem sabe em algum momento ele tenha perguntado a Deus sobre isso. Certo dia, a mulher de Potifar intensificou suas tentativas.
Acredito eu, não está escrito na Bíblia, mas hermeneuticamente eu acredito que eu posso conjecturar que ela tenha tentado uma vez sem sucesso, e quem sabe duas sem sucesso, e quem sabe uma terceira vez tentando encostar a mão dela na mão dele quando ele foi a servi-la, quem sabe várias tentativas, mas teve um dia que ela disse: é hoje. Ela se aproxima dele de uma forma tão veroz, e o que restou para ele foi correr. A grande pergunta que ninguém faz é: correr para onde? Quando se é escravo, para a casa de quem? Qualquer destino é destino quando se corre da quebra do princípio, porque quando você quebra um princípio, o princípio de quebra. Quando você quebra um princípio, o princípio de quebra. Qualquer lugar é mais interessante do que ceder à tentação, para que então você esteja exposto a um benefício, mas que desconversa com aquilo que conversa com a palavra de Deus. Ele correu, mas foi pego, ele foi pego e foi aprisionado novamente. E lá na prisão, um padeiro e um copeiro tiveram sonhos. E ele poderia, com a frustração dele, como alguns de nós às vezes fazemos: eu não vou mais na igreja, Deus não está fazendo nada por mim, eu não vou mais cantar, eu não vou mais pregar, eu não vou mais tocar, eu não vou mais servir, eu não vou mais revelar sonhos, eu não vou mais ativar os meus dons, os meus talentos, porque tudo que está acontecendo na minha vida é contrário ao que Deus me prometeu, logo eu não quero fazer mais nada. Ele podia ter feito isso, mas ele não fez. Um padeiro e um copeiro sonharam, e então contaram para ele, e ele revelou os sonhos. Ele permaneceu ativo, ele permaneceu atuante nos dons que Deus tinha dado a ele, independentemente de suas frustrações. E ele disse ao padeiro: amanhã você vai estar morto, amanhã você morre. Não é possível. Pode acreditar. Amanhã você está morto. Não, você está enganado. Então vamos ver. O copeiro: amanhã você estará restaurado à sua posição. Pode ficar tranquilo. Mesmo José, amanhã você estará diante de Faraó. E assim aconteceu. E ele fez um pedido: uma coisa só eu te peço, lembra de mim, por favor. Ele não estava mais preocupado com os feixes que se dobraram diante dele em um sonho. Ele já não estava mais preocupado com a lua e com o sol. Chega um momento, meu amigo, que você está numa tragédia tão violenta que você vai se contentando e vai tentando encontrar o seu lugar, mesmo diante daquilo que você não sonhou. Mas Deus está contigo, porque a palavra diz, na casa de Potifar, e Deus era com José. Lá na prisão a palavra diz, e Deus era com José. Não parecia, mas era. Deus estava em tudo. Amados, às vezes Deus está no buraco da sua vida. Aquilo que você pensa que é o diabo, às vezes é Deus. Ele está nas prisões. Ele não gerou a prisão e ele não gerou o buraco. Por favor, não me edite, não mal interprete, mas são situações que vão acontecendo na vida que você pensa logo assim: Deus não está comigo. Não, Deus está contigo. Ele está utilizando tudo. Preso, ele pede para lembrar dele. Quem sabe esse copeiro seja uma resposta para mim, para amenizar o meu sofrimento. E então, no outro dia se cumpriu. O copeiro foi chamado à presença de Faraó e restaurado à sua posição. Passaram-se 3 meses, e quem sabe, conjecturando, alguns soldados foram visitar a prisão, troca de turno. Então logo ele pensou: é agora. O copeiro lembrou de mim. Ele lembrou de mim. E os guardas passavam reto e não falavam nada. Depois de 6 meses, é agora. Eles lembraram de mim, olha para você ver. O copeiro lembrou de mim, e eles passaram reto. Sabe quando as oportunidades vão passando. E você pensa que é o dia, é aquele dia, é agora, é nesse dia. Não, amanhã, hoje, não vai acontecer, é agora e tal. 1 ano se passou e nada. 1 ano e meio e nada. 2 anos se passaram. O Faraó teve um sonho, convocou todos os seus sábios, e ninguém pôde solucionar, interpretar os sonhos de Faraó.
Às vezes Deus está te guardando na gaveta, meu amigo, para ser uma resposta específica a um tempo de dor. É por isso que Ele não te expõe agora. Preste atenção, quem se expõe é aparecido, mas quem Deus apresenta é ungido. Você precisa esperar Deus te apresentar, para então ser efetivado e se tornar uma resposta para uma dor. Ele está te segurando, Ele está te segurando. Então Ele chega diante de Faraó e fala: meu rei, por favor, perdoe-me a minha inconveniência, mas eu estou vendo o sofrimento do Senhor e ninguém aqui pôde te dar uma resposta plausível. Então eu só queria compartilhar a minha história. Lembra quando teve aquela confusão com o padeiro? Lembra? Então, tem um homem que revelou o meu sonho dele, e tudo que ele disse aconteceu exatamente como ele disse. Eu acho que ele pode ajudar, meu rei. Mas quem é? Assim, é um hebreu, está preso, mas ele resolveu. Ninguém vai querer saber da sua reputação quando você se tornar a ferramenta para a solução. Ninguém. As pessoas querem solução, e tem uma solução dentro de você reservada, da parte de Deus. Se você porventura hoje estiver quebrado, essa solução vai te restaurar. Se você estiver decepcionado e desacreditado, essa solução vai te creditar, vai te oportunizar. Eu estou profetizando a sua vida. Como é que é? Será que você consegue falar amém? E então o rei disse: tragam-no. Deram um bom banho em José e trouxeram José diante do rei. O rei olhou de longe, José se aproximou e logo disse: você é o homem que revela sonhos. O que o meu Deus me revela, isso eu digo. Então aqui estão os meus sonhos. Ele compartilha os sonhos. José não somente interpreta os sonhos dizendo, na verdade é um sonho, mas também apresenta a resposta, a estratégia para 7 anos de prosperidade e 7 anos de escassez. Sabe por quê? Porque Deus o apresentou depois de ele ter passado anos na casa de Potifar, aprendendo a lidar e administrar riqueza, para administrar 7 anos de prosperidade. Deus o apresentou depois que ele aprendeu a administrar pobreza no cárcere e na prisão, para poder administrar 7 anos de escassez. Meu amado, Deus não pode te expor antecipadamente, senão não será somente o seu nome a ser envergonhado, mas o dele, através de você. Ele não se apressa em salvar, ele não se apressa em te expor, porque é o nome dele através da sua vida que ele preserva. Ele não te salva mas te salva Nós queremos que Ele nos salve, que Ele nos salve Nós queremos que Ele nos salve da cova dos leões, da fornalha 7 vezes aquecida, mas muitas vezes Ele nos salva na cova dos leões, na fornalha 7 vezes aquecida, para te tornar uma referência. Agora escute o que eu estou prestes a te dizer: quem não está disposto a se queimar, também não terá o privilégio de andar com o quarto homem. A vida vai te queimar, a vida vai te expor, mas sabe de uma coisa? A presença de Deus jamais te deixará. Ele é o Deus presente na tragédia. Lição número 5. A tua vara e o teu cajado, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amados, cajado é símbolo de autoridade, de liderança, de postura, de guia, de orientação, de norteio. Vara é símbolo de correção, e me perdoe a palavra um pouquinho mais popularizada, mas vara também é símbolo de cacetada, porque muitas vezes na vida não será só na oração, será no cacete mesmo.
é no cacete, é no enfrentamento, é rasgando, é na marra, é não permitindo mais ser tratado do jeito que você se encontra sendo tratado. É dizer para uma pessoa: eu não quero ser tratado dessa forma. É se impor em uma situação, é ter postura diante da vida. Quando Moisés clama ao Senhor, dizendo: e agora, Deus? Belzefom está do meu lado, Piarote está do outro lado, exército de Faraó na minha traseira, e na minha frente o mar vermelho. E agora, Senhor? Ele clama a Deus, e Deus disse a ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Existem momentos na vida que você tem que mudar a sua postura, de andar para marchar, porque postura é tudo. Está na hora de ter postura, está na hora de marchar nas situações da sua vida. Às vezes é na vara mesmo, às vezes Deus trata você na vara mesmo, é na cacetada para arrancar os vermes do coração, os vermes da mente, da falta de crença, do desespero que te leva a negar propósitos. É no cacete mesmo. Vamos, meu filho, se levante, é para o seu bem, me permita te corrigir, me permita te orientar. Vamos, meu filho, é no cajado e é na vara, é no cacete mesmo. Está tudo bem. Meu pai várias vezes me treinou dessa forma. Quantos filhos eu tenho aqui que foram treinados na vara? Deixa eu tentar de novo. Quantos aqui já foram treinados na vara? Levanta a mão direita. Glória a Deus! E se não foi pela vara, foi pela cinta, que meu pai chamava de chiquinha. Foi pela chinelada. Minha mãe tinha um chinelo de isopor, e ela batia na gente, a gente: ai mamãe, ai, mas não doía nada. Mas a gente dava a ela essa sensação de que estava tudo certo. Às vezes é assim, amado. Está tudo certo. Ainda que Deus te deu uma cintada para você aprender, você serviria a Ele? Ou você é uma criança mimada, que só tem que atender os seus desejos, fazendo de Deus o seu credor, como se Ele tivesse alguma obrigação de ficar realizando seus sonhos? Ainda que o couro coma, continuarei. Ainda que seja na marra, continuarei. Ainda que seja do jeito dele e não do meu, continuarei. Lição número 6, e já estou correndo para o término. Lição número 6: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, perante mim, na presença dos meus inimigos. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Amados, a mesa vem depois do vale. A mesa vem após o vale. Quem passa pelo vale aprende e percebe que o seu inimigo, ele nada mais é do que um mecanismo para te melhorar. É por isso que você passa a não ter mais dificuldade em se assentar com seus adversários, porque o vale te ensinou que eles são ferramentas para a sua melhoria, para o seu desenvolvimento. Você não os vê mais como inimigos, você os vê como adversários. Está tudo bem, está tudo bem. Vocês me fazem melhor, vocês me desenvolvem. Glória a Deus pelos meus adversários. Preparas uma mesa. Só tem maturidade para lidar com a mesa quem passou pelo vale e foi aprovado. Quem passou pelo vale e foi aprovado. Assim foi José. Diante dele os adversários. Quem? Seus irmãos. Seus irmãos. Buscando comida, sobrevivência. E quem tinha o poder e estava governando não era mais o Zezinho. Tem um momento que o seu nome muda, meu amado. O sonho foi dado para o Zezinho, mas a manifestação foi dada para Zafenat Paneia. É para quem o Zezinho se torna, está se tornando, se torna. Ou seja, tem coisas que Deus te prometeu, deu sonhos, profetizou, que não dá para realizar agora, porque você ainda está no processo de se tornar. Mas já já você terá os seus olhos pintados.
E aí diante de você, depois do vale, será colocada uma mesa diante dos seus adversários. No caso de José, eram os irmãos. Então os irmãos, olhando para ele, não o reconheceram. Porque quem não muda é reconhecido, mas quem muda dificilmente é reconhecido. José reconheceu na hora, porque eles não mudaram. Mas eles não reconheceram José, porque José mudou. Está tudo bem pessoas não te reconhecerem, porque você está mudando. Meu Deus, mas 5 anos atrás você era aquela pessoa, e agora olha só como você está diferente. Eu estou mesmo. Deus tem feito tanta coisa na minha vida. Posso te contar? Diante dele estavam os irmãos, e ele poderia ali então dar cabo deles, mandar matar esses miseráveis. Não. Ele os convida para um jantar. Chega um momento que ele se apresenta. Os irmãos então eles caem por terra. Ele diz: José. Não, meus irmãos, não, meus irmãos. O mal que vocês me fizeram, Deus tornou em bem. Quem não aprende a perdoar, não tem autoridade para governar. Quem não trata o coração adequadamente, no que diz respeito às dores e às tragédias que petrificaram o seu coração, não será colocado em posição de governo. Porque Deus não coloca para governar quem está contaminado por traumas não vencidos do passado. É por isso que você ainda continua no processo. Mas já, se você ouvir o que eu estou te dizendo, Deus essa noite irá te catapultar para uma aceleração do propósito cumprido na sua vida. Solte. Última lição. Meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Amados, a gente transborda daquilo que a gente está cheio. Nós somente transbordamos daquilo que a gente está cheio. E a verdade é que todos percebem do que estamos cheios. Seus pais percebem do que você está cheio. A sua esposa percebe do que você está cheio. O seu marido percebe que você está cheio. Os seus filhos percebem. O seu pastor percebe. O seu líder percebe. O seu patrão percebe. Os seus relacionamentos mais profundos, eles percebem do que você está cheio. A pergunta que não quer calar é: do que você está cheio? Porque daquilo que você se encontra cheio, você transborda. Ainda que eu enfrente o Getsemane e clame para que me passe o cálice, e o meu Deus não me responda, eu seguirei. É só seguir, é só continuar. O Getsemane é a antessala do sofrimento. O Getsemane é a antessala do abuso, do abandono. O Getsemane é a antessala das chibatadas. O Getsemane é a antessala da decepção, do Gólgota, da crucificação. O Getsemane é a antessala do inferno. E mesmo assim, Jesus seguiu. E você? E na cruz do Calvário, então, em um certo momento, ele gritou dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparas? E o céu se calou. Mas mesmo assim ele continuou. O céu se calou, mas mesmo assim ele continuou. Pergunta para você: continuaria você mesmo no seu Getsemane, no seu Gólgota? Continuaria você não percebendo os seus discípulos ao pé da cruz, mas apenas um?
Continuaria você, mesmo não percebendo seus irmãos, como a Bíblia diz. Jesus está aí, sua mãe e seus irmãos. Então ele tinha irmãos. Continuaria você, mesmo não vendo seus irmãos, acompanhando você no seu maior sofrimento, como José viu a mesma coisa? Continuaria você, mesmo percebendo que pela primeira vez o Verbo encarnado iria se distanciar do Deus entronado? Continuaria você, ainda que tudo esteja acontecendo na sua vida do jeito que você não planejou, continuaria você fiel ao Senhor, servindo ao Senhor e esperando de Deus a manifestação do romper, que nós chamamos em inglês de breakthrough, o romper de Deus para a sua vida. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor.